Os ânimos estão exaltados, está tudo muito quente, não se consegue conversar, dialogar, é só grito, é cala a boca, como ouvimos agora há pouco o presidente falando lá para jornalistas que tentavam lhe fazer alguma pergunta. Cala a boca, jornalista é antigo, você se lembra disso, né? Do general Newton Cruz, virou o livro do Fernando Jorge, é um livro exatamente com esse título. Onde é que fica a prudência nesses momentos? A prudência ainda existe na política, Luiz Felipe Pondé? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Então, a prudência é uma virtude com uma credencial muito antiga na política e na filosofia política, desde o Aristóteles, na Grécia Antiga, né? E que dizia que a prudência é a maior de todas as virtudes. A prudência, como no esquema sempre da filosofia, da ética, das virtudes, ela não é simplesmente o oposto à imprudência, digamos assim, ou à delinquência. A prudência, ela é uma terceira posição, que nem é a delinquência, nem é a timidez exagerada ou o medo imobilizante, né? A prudência é alguma coisa que você aprende na lida e na responsabilidade pública. A ideia é que, na própria carreira política profissional, ao ter que lidar com várias frentes em conflito, alguns políticos demonstram maior capacidade de sobrevivência, justamente habitando esse ecossistema de conflitos. Porque, ainda seguindo o grande mestre grego, a política é a arte de você conviver mais ou menos bem com o que você concorda mais ou menos, numa linguagem simplificada, é claro. Então, a política nunca é a arte da perfeição, nunca é a arte da idealização, ela é sempre, como se fala com frequência, a arte do possível. Nesse sentido, Zé Paulo, eu acho que um dos grandes pecados do grupo bolsonarista e do próprio Bolsonaro, que transcende um pouco o olhar do senso comum, identificando o Bolsonaro como um simples mal educado e grosso, o que é verdade, mas olhando do ponto de vista da tradição política, de reflexão política, falta a ele e aos seus seguidores a prudência. A prudência no sentido de mostrar que você sabe se portar em público, usar uma linguagem que seja uma linguagem prudente, cuidadosa, justamente porque a política, ainda mais em momentos como esse, ela se movimenta num terreno muito minado. Vou dar um exemplo. Pondé, tá? deixa eu colocar então aqui o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Bom dia. Hoje, na tal da entrevista coletiva diária na grade, já que a gente está discutindo o formato do discurso do presidente, prudência, ele disse isso aqui. Dizer que meus filhos querem trocar o superintendente, para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair de superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele, eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal. Eu estou tendo influência. Loucos! Isso é uma patifaria. É uma patifaria. Folha, cala a boca, não te perguntei nada. A agressividade faz parte também ali do sentido que o presidente quer dar ao que ele fala, Pondé, para você? Eu acho que faz. E era exatamente isso que eu ia dizer. O presidente Bolsonaro e os seus seguidores, eles têm um ethos de redes sociais. E a rede social, elas são ferramentas como aviões, batedeiras de bolo, televisão e celulares. Não são em si ruins, né? Mas o uso que você faz depende, isso é um clássico, todo mundo sabe. Mas faz parte das redes sociais um certo ethos da grosseria, do deboche, da linguagem não prudente, inclusive porque as pessoas são normalmente escondidas atrás de seus celulares e de seus computadores, sendo grosseiros. E o bolsonarismo é um animal que cresceu nas redes sociais. Ele cresceu nesse ambiente de grosseria, de embate, de linchamento, de cancelamento, que é típico das redes sociais, não só do bolsonarismo. Então, eu acredito sim, Thaís, que esse tipo de linguagem é uma linguagem que você pode ouvir
às vezes até de pessoas que são, digamos, de ambiente, eu vou chutar assim, médicos, ou mesmo jornalistas ou intelectuais, que inclusive podem se identificar com esse tipo de procedimento, identificando nele, Thaís, uma certa verdade, que eu acho uma má fé, uma ingenuidade, mas uma certa verdade, uma nova política, um modo verdadeiro de agir, mas que demonstra que o Bolsonaro não entende que a linguagem pública, principalmente para um primeiro mandatário, é uma linguagem que não pode ser privada da varanda da casa dele, certo? E isso só ajuda a aumentar a instabilidade. Mas a última coisa que eu queria dizer, um exemplo, por exemplo, você tem um debate epidemiológico ao redor de lockdown, quarentena e tudo mais. Aqui no Brasil, esse debate ele foi rasgado pela polarização com o comportamento delinquente do Bolsonaro. Então, isso acabou alocando os agentes, inclusive dentro da mídia e o debate público, numa situação que era assim: qualquer discussão sobre confinamento, ou você é um delinquente como o Bolsonaro, ou você é um antidelinquente não como o Bolsonaro. Agora estão saindo dados da Suécia que mostram que a Suécia se saiu razoavelmente bem sem confinamentos radicais. É claro que você tem uma população baixa, quase metade da população mora sozinho, você tem variáveis importantes. Mas o debate sobre epidemiologia nessa pandemia só será claro daqui 5 ou 10 anos, exatamente como foram as atitudes e os resultados. Eu estou dando um exemplo do que é o comportamento imprudente, entende, Thaís? Assim, agora hein, Pondé, isso tem, do ponto de vista de quem pensa em eleição, em preservação de um eleitorado, para o presidente Bolsonaro tem sido eficiente, né? Porque, apesar de tudo, ele sofre críticas sobre a forma como lida com a pandemia, sobre as palavras que usa, o tom de voz que usa, mas isso tem um resultado para ele, né, palpável ali, pelo menos por enquanto. Ele, bem ou mal, consegue reter 27, 28, 30% do eleitorado, que o colocaria, por exemplo, no segundo turno em 2022. É claro que até lá tem um mundo de coisas para acontecer. Então também é sedutor manter, apesar de ser presidente da República, ele também é candidato à reeleição, e é sedutor manter esse tom, não é? Porque se está dando certo com uma faixa importante da população, acho que o curioso aí é entender por que é que isso bate e fica nesses 30%, né? Onde é que eles se identificam aí, né? Então, é por isso que eu dizia que eu acho que é proposital, né? Há método até na estupidez e na grosseria. Eu acho que fica, Rafael, porque o Bolsonaro é aquele tipo de político que se alimenta de ressentimento, certo? Não é à toa que se faz uma analogia dele com grupos terraplanistas, grosso modo, né? Porque você tem uma parcela da população que se sente desvalorizado, que se sente irrelevante, que se sente inferior, sei lá, ao primo ou à irmã que tem mais sucesso, que se sente mal amada, que sente que não tem espaço, que não é representado por nenhuma força, que tem um estilo que normalmente é considerado um estilo meio brega na família, e o Bolsonaro cola exatamente nisso. Ele fala exatamente para essas pessoas. Então, o Bolsonaro, ele encontrou um nicho de mercado que, como você bem disse, depende de muita coisa que vai acontecer, mas nesses números o lançaria com uma grande chance para o segundo turno, né? E aí ele investe nesse tipo de linguagem porque ele está lá ancorado no que as redes sociais falam. O Bolsonaro é um político que não governa levando em conta a mídia, pelo contrário, ele agride a mídia profissional constantemente, ele não governa para o pensamento público, ele agride o pensamento público constantemente, ele governa para essa parte da população que se identifica com a linguagem grosseira porque acha que é verdadeiro. É aquele tipo de pessoa que é o ressentido e acha que, na verdade, por exemplo, o homem não foi à Lua e ele é o único cara que sacou isso, entendeu? O Bolsonaro governa para esse tipo de pessoa. Por isso que a analogia com o terraplanismo me parece bastante bem-vinda como metáfora de análise. E isso pega, sim, porque grande parte da população é ressentida. O ressentimento é um sentimento largo, né? Na filosofia descrito desde o século XIX, e está associado a
fracassos, dificuldades, frustrações, o que acontece com todos nós. E o resultado é que ele se propaga como epidemia, o ressentimento na política. E o Bolsonaro é um caso como esse, e ele continua investindo nisso, usando linguagem como patifaria, querendo dizer que mexer na Polícia Federal no Rio de Janeiro não tem nenhum interesse, quando todo mundo sabe que há algo de errado acontecendo no Rio de Janeiro, que pode levar, a gente não sabe, mas de alguma forma pode levar a suspeitas ao redor da família dele. E ele tem aí um grupo de brasileiros que continuam acreditando que ele está fazendo uma nova política e chega até a ser uma palhaçada alguém dizer que ele está fazendo nova política. Mas o homem foi à Lua, Pondé? Tem gente que não acredita até hoje. I'm a believer. Eu acho que foi. Então, até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Bom trabalho.